Esse pastor que está aqui, que eu não sei quem é, isso é um dos que eu acho que não ia dar para conversar, não. Eu não sei. Eu ia tentar, eu ia fazer de tudo, mas olha só isso aqui. Na pregação, a pessoa não pode ser interrompida com aquele negócio. Não, porque as nossas versões estão erradas, porque no original é assim que deveria ser. Só do fato de um pastor falar isso, já fez com que parte da audiência colocasse dúvidas no texto que ele está lendo. Isso pode prejudicar a fé do ouvinte. Vamos passo por passo, tá? Pra vocês entenderem. A pessoa não pode ser interrompida com aquele negócio. Não, porque as nossas versões estão erradas, porque no original é assim que deveria ser. Veja, ele está criticando como um pastor jovem. Olha a camisa dele. Será que ele entende o que ele está assinando? Será que ele entende o delta que está na camisa dele? Ele é um pastor com delta na camisa. Se fosse eu, era satanismo. O pastor aí está dizendo o seguinte, que pastores estudados de bons seminários costumam coibir convidados, preletores, dizendo para eles que eles têm que tomar cuidado com as pregações invencionistas, porque não está no original. E ele quer dizer que se um pastor faz isso, ele joga os seus fiéis contra o pregador. O que ele está querendo é combater os únicos bons pastores que tentam impedir invenções, loucuras. O que ele quer é que o preletor tenha liberdade de inventar o que ele quiser. Só do fato de um pastor falar isso, já fez com que parte da audiência colocasse dúvidas no texto que ele está lendo. Isso pode prejudicar a fé do ouvinte. Não ajuda. Ao invés de fazer isso, simplesmente no meio da pregação explica com palavras fáceis. Olha, essa palavra amor quer dizer isso. É isso que o texto está falando. Não precisa falar que ele leu no grego, não precisa citar a palavra no grego, porque isso... Por que não precisa? Se o grego, se o latim, se o hebraico, quando a gente traz, dá completa diferença. Não é algo que a gente gostaria. Claro, português, espanhol, espanhol vão falar para o idioma de quem ouve. Mas acontece que as línguas antigas, elas têm ramificações. Nas nossas línguas modernas, nosso português, por exemplo, é uma língua riquíssima em derivações. E a gente chama isso de sinônimos. Antigamente não, antigamente as coisas eram mais preto e branco. A linguagem era mais direta. Uma palavra queria dizer exatamente aquilo. Ou algumas vezes tinha 2, 3 possibilidades. Hoje não. Hoje tem certas palavras que dão 10 possibilidades. E é por isso que existem tantas versões e traduções de Bíblia. E exatamente por não existir só uma tradução ou só uma versão, que tem que explicar o grego. O que ele quer é um movimento jovem, mais burro ainda, mais tolo ainda, de igrejas que não pensam mais. De igrejas que devem simplesmente nunca mais falar em grego, porque isso é ego. Porque é ego dizer para vocês que no original o amor significa filéu, que é fraternidade, ou pode ser eros, que é o amor carnal. Eu não posso mais. Quer dizer, olha só o perigo disso. Por que eu digo que uma pessoa dessa num café filosófico aqui ia ser complicado? Porque eu ia ouvir com todo respeito, mas ia corrigir. E ele ia aguentar? Vê lá. É um exercício de puro ego, às vezes. Sim. Você quer demonstrar que você sabe. Não serve pra nada. Não ajuda. Será que é ego demonstrar que você sabe? Ou será que é ego eu ter a liberdade de dizer o que eu quiser e inventar o que eu quiser? Quem está com realmente ego? O preletor que quer inventar a baboseira que quiser que os outros tenham que aguentar? Lembra da aplicação pessoal da Bíblia? Então os bereanos eram egóicos, né? Os bereanos eram egóicos. Na visão dele, os bereanos eram egóicos. Exatamente. Lembra do professor Paulo dizendo: a Bíblia não pode ter interpretação particular. Lembra? Particular. Por quê? Porque tem um escopo. Vamos lá. Ajuda em nada. Só para colocar dificuldade na cabeça dos irmãos. Os meus professores de pregação diziam o seguinte: você não leva a panela suja para a mesa. Panela se deixa na cozinha. Para a mesa você traz o quê? O prato pronto, bonito.
Ele acabou de assinar que a igreja é lugar de mentira, de colocar sujeira debaixo do tapete. É verdade, ele acabou de assinar isso. Ele acabou de dizer o seguinte: o meu professor de teologia me ensinou, na minha formação pastoral, na mesa é só o que é bonito, esconde o resto. Ou seja, o original, Bíblia original, o que diz o grego, o que diz o hebraico, você esconde. Meu Deus. Pelo santo amor de Deus, isso aqui merecia um corte do Canal 2, agora não dá mais tempo. Tem que fazer isso. Pelo santo amor de Deus, alguém entendeu? Eu vou voltar para você entender. Não, escuta o que ele vai dizer, tá? Vamos lá? No grego, porque isso é um exercício de puro ego, às vezes. Sim. Você quer demonstrar que você sabe. Não serve pra nada. Não ajuda em nada. Só para colocar dificuldade na cabeça dos irmãos. Os meus professores de pregação diziam o seguinte: você não leva a panela suja para a mesa. Panela se deixa na cozinha. Para a mesa você traz o quê? O prato pronto, bonito, quentinho, empratado, com pratos, copos, talheres. Você deixa tudo o máximo preparado para que a pessoa faça o quê? Sente e coma. Verdade. Ou seja, o que ele está dizendo é que a sala da diretoria, a sala dos pastores, é a pia cheia de louça suja. Meu Deus. Professor, para que Jesus rasgou o véu do templo, então? Oh, meu Deus, que bom, né, que eles estão confessando. Por que eu vou tornar o sermão mais acadêmico se você não está pregando na universidade? Sim, para um Porque- grupo de teólogos, né? O teólogo também não gosta de ficar... Tá vendo? Quer dizer, fale a verdade lá no seminário. Fale a verdade para os pastores, para os padres. Na igreja, para o povo, não fale a verdade. Não fala que lá atrás tem goteira de infiltração em cima da comida. Não fala que lá atrás tem barata, tem rato. Você não fala. ouvindo pedância de outras pessoas. Sim, com certeza. Né? Mas na igreja não faz o menor sentido. Deus não falou fácil pra gente entender? Então a gente tem que falar fácil. Quem disse que Deus falou fácil? Onde foi que ele viu isso? Se Deus tivesse falado fácil, não tinha 56 mil denominações. Fácil pro outro entender também. Se for pra falar difícil, você tá no lugar errado. Sim. Você fala pra você mesmo, você vai autoalimentando o seu ego lá. Mas Deus, ele deu um exemplo de proximidade, de misericórdia a nós, na medida em que ele comunicou a palavra dele de um jeito que a gente podia entender. Então, se Deus fez isso, se Jesus contava parábola, Jesus ficava falando historinha, Sim. né, com moral, era o jeito de Jesus ensinar a verdade. Ou seja, olha a visão deste homem. Ele está dizendo que nós temos que pregar nas igrejas historinhas. Chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Prega para o povo historinhas. Meu Deus, gente. Vamos combinar? Se um evangélico assiste um negócio desse e não entendeu ainda... fundamentais do reino de Deus. E ainda tinham pessoas que não entendiam. Tinha pessoas que não entendiam, pra você ver como que estava ruim a situação. Nem às vezes a gente fala, quer que desenhe? Às vezes nem desenhando a pessoa entende. Ainda está zombando dos fiéis da igreja dele e dos fiéis de outras igrejas. Ainda está zombando ainda, José Leandro. Pelo amor de Deus, gente. Ele é completamente... Fala, mas fala diferente. Paulo vai elogiar os bereanos É. e depois diz assim, eu queria muito dar comida sólida para vocês, mas vocês têm que beber leitinho. E ele está falando exatamente o contrário, diz, vocês não podem comer sólido, vocês têm Ao que beber contrário, leite. ele está falando ao contrário de Paulo. É ou não é? É, É triste ou não? completamente. Isso prova que a teologia fez uma desgraça na cabeça dele. Do que adiantou ele se formar em teologia? Nada. Aprendeu tudo errado, tudo o contrário. É muito triste, gente. É muito triste. Se uma pessoa dessa me respeitasse até o fim, o café ia até o fim. Mas olha só, quantas coisas eu vou ter que falar em algum momento, né? E de forma elegante. Vocês perceberam quanto que o pastor fala em ego? Sim. Você vê como é aí que eu digo, né? Como que a cepa do vírus evolui. Sempre mascarando. Você tá cheio de ego, o que você tá fazendo é ego, mas travestido de ajude o povo, fale simples com o povo. O povo não quer sua teologia. Ruim é o pregador que quer ensinar os originais. Esse é o demônio.
Ele está satanizando aquele preletor que chega e tenta ensinar alguma coisa do original, pelo menos alguma coisa. Esse é ruim, esse não presta. Aí qual é a tendência das igrejas? Né, gente boa? Ai, gente boa de Deus. É essa igreja, professor, que produz o ateísmo, porque nela Sim. há falta de sentido, e na falta de sentido, as pessoas que buscam a razão, o entendimento, acabam fugindo.